Continuando a comentar as autoridades do ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização, vamos falar da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP é uma autarquia, como também são o Banco Central e a CVM. Essa autarquia, a SUSEP, é dirigida por uma diretoria, um colegiado composto por 5 pessoas, um superintendente e 4 diretores. Vamos ver quais são as atribuições da SUSEP. Cabe à SUSEP fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das seguradoras, sociedades de capitalização, entidades de previdência privada aberta e os resseguradores. Vemos que é muito semelhante a atuação da SUSEP em relação ao ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização, comparando com a atuação do Banco Central em relação às instituições financeiras. Também a SUSEP é que autoriza a constituição das seguradoras, das sociedades de previdência privada aberta, das sociedades de capitalização e das resseguradoras. É também a atribuição da SUSEP zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. A pessoa, o indivíduo, ou os indivíduos, as empresas também, quando fazem seguro, têm a expectativa de, caso aconteça o sinistro, receberem a sua indenização. Quem faz uma previdência privada aberta pretende receber uma renda posterior. Quem faz um título de capitalização pretende concorrer a sorteios e, se não for contemplado, receber de volta o que foi capitalizado. Cabe à SUSEP defender essa expectativa dos consumidores, fiscalizar as instituições no sentido de garantir que elas cumpram aquilo para o qual foram contratadas. Cabe também à SUSEP promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais vinculados a eles, a produtos do ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização. É também papel da SUSEP promover a estabilidade dos mercados sob a sua jurisdição. Compete ainda à SUSEP zelar pela liquidez e solvência das sociedades, seguradoras, resseguradoras, previdência privada aberta e capitalização. E aí tem uma certa novidade, porque se nós fizermos a comparação com a área das instituições financeiras, a atribuição de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é do Conselho Monetário Nacional. Mas aqui, no ramo de seguros, a tarefa de zelar pela liquidez e solvência das seguradoras, sociedades de capitalização e previdência privada aberta e resseguradoras, das sociedades do ramo, a tarefa de zelar pela liquidez e solvência é da SUSEP, conceitualmente falando. Cabe à SUSEP disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades, em especial os efetuados em bens garantidores das reservas técnicas. E aí vamos aprofundar um pouco o conceito de reserva técnica. Reservas técnicas são aqueles valores e bens garantidores destinados ao pagamento dos direitos dos usuários. Por exemplo, num seguro, as reservas técnicas das seguradoras são aquelas destinadas ao pagamento das futuras indenizações. E aí é preciso entender um pouco mais do funcionamento do mercado de seguros. Como é que a seguradora sabe quanto que ela vai ter que pagar de indenização? Ela tem uma avaliação.
que é um cálculo estatístico, em cima do que ocorreu anteriormente. Ou seja, a seguradora, em cima de determinados critérios estatísticos que envolvem todo o perfil do segurado e do bem que ele está assegurando, calcula a probabilidade de que aconteça um sinistro. E em cima dessa probabilidade é que é estabelecido o valor do prêmio. Prêmio é aquilo que o segurado paga à seguradora para ter direito à indenização. Você pode ver, por exemplo, que um mesmo carro, de mesma marca e mesmo modelo e mesmo ano, pode ter valores de seguros muito diferentes. Pense em duas situações bem extremas. Numa situação A, uma família de classe média que mora num bairro de maior segurança, num local mais seguro, que tem garagem e que todos os membros da família têm mais de 24 anos. Essa é uma situação A. Numa situação B, o mesmo carro, mesmo ano e mesmo modelo, mas uma família que mora numa área onde ocorrem mais assaltos, numa região menos segura, ela não tem garagem, o carro dorme na rua, e tem 3 jovens entre 18 e 22 anos, que vão dirigir também aquele veículo. O seguro do mesmo carro na situação B será muito mais caro do que na situação A, porque a probabilidade de ocorrência de um sinistro na segunda situação é muito maior do que na primeira. Por isso é que quando você contrata um seguro do seu automóvel, você preenche um questionário muito detalhado, porque em cima das informações prestadas, a seguradora calcula o percentual de risco que você está oferecendo e em cima desse percentual calcula o prêmio. Ora, se ela já calcula o prêmio em cima do percentual de probabilidade de perda, ela sabe qual será a probabilidade de indenização que deverá desembolsar. E este valor do total arrecadado, aquele valor destinado àquelas indenizações é separado, é reservado. É isso que se chama de reserva técnica. No caso dos seguros, para pagamento das indenizações. No caso de uma previdência privada, para pagamento dos benefícios. No caso da sociedade de capitalização, ela tem que fazer 2 reservas. Uma para os contemplados, aqueles que serão sorteados, que vão receber os prêmios dos sorteios, e também para a devolução do capital corrigido. Essas reservas técnicas têm que ter garantias. A SUSEP disciplina o que pode ser aceito como garantias. Muitas vezes são bens dados em garantias. Então, a SUSEP disciplina e acompanha os investimentos, especialmente os investimentos que se destinam a garantidores das reservas técnicas, porque esses valores reservados têm que ser investidos num determinado investimento que dê uma rentabilidade, que dê uma folga em relação aos compromissos assumidos pelas seguradoras, sociedades de previdência privada aberta e sociedades de capitalização. Caso essa folga seja excessiva, caso os valores mantidos em reservas técnicas excedam, e também os bens que os estão garantindo, excedam os compromissos que realmente serão cumpridos, exceda o desembolso previsto, as instituições podem liberar ou movimentar bens e valores dessas reservas técnicas nesse excedente. Mas para fazer isso, é necessário que a SUSEP autorize. Cabe à SUSEP autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores inscritos em garantia das reservas técnicas e do chamado capital vinculado.
Portanto, a SUSEP tem como atribuição, como atuação, proteger a poupança popular, que se efetua através das operações do ramo seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Quando falamos em poupança popular, não estamos nos referindo à caderneta de poupança, estamos nos referindo, mais uma vez, à reunião de recursos que não serão destinados ao consumo, serão destinados a guardar para o futuro. Essa é a ideia de poupança. O seguro é um desembolso que tem como objetivo proteger o seu patrimônio para o futuro, inclusive o seu patrimônio, a sua vida, e os seus familiares, no caso que você venha a faltar ou que sofra um acidente e não possa mais desenvolver atividade laboral. É o chamado seguro de indenização por invalidez permanente. No caso da previdência privada aberta, a pessoa que faz uma previdência privada aberta está realmente poupando recursos para receber uma renda no futuro. Título de capitalização, de uma certa forma, também. Portanto, esta poupança tem que ser preservada. Cabe à SUSEP atuar no sentido de fiscalizar as entidades para que esta poupança seja preservada, para que os interesses dos consumidores dos produtos do ramo sejam garantidos. E, caso a seguradora tenha a sua autorização de funcionamento cassada, cabe à SUSEP promover a liquidação. Vejam que, no caso do ramo de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não existe a figura da intervenção. Existe uma fiscalização mais forte, que é quase uma intervenção branca, mas que não implica na destituição dos diretores, dos administradores. Fora isso, o que ocorre é a liquidação. E como a SUSEP é uma autarquia, um órgão executivo, cabe a ela cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados. A SUSEP funciona como uma secretaria executiva do Conselho, garantindo o cumprimento das deliberações. Da mesma forma como comentamos em relação ao Conselho Monetário Nacional, também o Conselho Nacional de Seguros Privados não faz nada. Ele é composto por pessoas, 6 pessoas, e 6 pessoas não fazem, 6 pessoas deliberam, estabelecem diretrizes, estabelecem normas e orientações. Quem faz é uma instituição. Quem faz cumprir do ponto de vista de papel de Estado é uma autarquia. A SUSEP é uma autarquia que tem como atribuições cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados.